Glória a Jesus. Oh, noite maravilhosa, irmãos. Jesus está aqui. Jesus está conosco. Eu vou ler mais uma vez, irmãos, nessa noite maravilhosíssima, o texto lido logo no início. E depois você pode tomar assento e na próxima meia hora quero discorrer rapidamente a respeito disso. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é Ele o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro que foi eleito, primeiro o judeu, depois o que não foi eleito, o grego, nós, eu, você. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá. De lá para cá teve melhor. Obrigado, Zé, estamos juntos. O justo viverá. É isso aí, meus irmãos. Tome assento glorificando o nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos hoje com uma missão, mas eu quero, antes dessa missão, eu quero em rápidas palavras trazer uma reflexão, uma palavra de reflexão aos meus irmãos. E queria pedir aqui, tudo hoje está de improviso aqui, viu? Eu acho gostoso quando é assim. Então, Gedi, eu não sei se a banda tem um instrumental, alguma coisa para a gente, na hora da contribuição, os irmãos vão contribuir, e vocês contribuem com aquilo que vocês sabem fazer muito bem, pode ser? Aliás, eu estive pensando aqui, peguei vocês de surpresa de novo. Eu estive pensando aqui, irmão, alguém me falava nessa semana o quão difícil é você falar a alguém que não entende a tua língua. É difícil isso, não é? Por várias razões. Se eu quiser aqui, eu tenho alguns companheiros que estão aqui hoje, meu irmão cabeleireiro, por exemplo, está ali. Se ele quiser falar comigo a linguagem do cabeleireiro ali, eu vou apanhar um pouquinho, porque eu não vou saber. Aí vem o doutor engenheiro ali, se for falar de engenharia mecânica, eu também apanho. Se for falar agora, principalmente, irmãos, esse povo aqui, os surdos, que estão aqui do lado, que nação que você foi mexer, alcançar, hein? Eu não sei se você entende quão sublime é isso. Porque enquanto, para esses instrumentos aqui executarem algum louvor, tem que vir alguém antes. O Gedi, por exemplo, obrigado, pode trazer, agradeço. O Gedi antes tem que sentar e fazer uma partitura, não é isso, né? Aí vai escrever, sacar. Agora o interessante é que muitas vezes nós pedimos, irmãos, alguns hinos que são novos. Aí eu vejo que ele tem que, eu fico pensando aqui comigo, ele tem que ouvir, aí vai ouvir ali a flauta e vai colocar o som da flauta. Aí depois tem que ouvir de novo o mesmo hino, é mais ou menos assim. Aí vai tirar o trombone. Aí vai ouvir de novo o mesmo hino e vai tirar um som para a zanza, que a zanza tem individualmente um som diferenciado, né, zanza? Então vai tirar, depois vai tirar lá para o trompete. E aí vai tirando, mas vai ouvir várias vezes aquele louvor. Aí, ó, descobrimos coisa hoje, umas 40 vezes. Aí nós chegamos aqui na hora da execução. Aí é algo rápido. Alguém fala, poxa, que fácil, eu sei fazer. Mas se você não souber ler a partitura, eu posso até descobrir, irmão. Digamos que eu fosse um autodidata e descobrisse como tocar isso, Silas, um trombone, vai. Aí eu pego lá o bracinho curto, mas eu descobri fazer um tromboninho para mim ali, né, para eu tocar. Mas aí você está tocando, mas se eu não leio a partitura e estiver no meio deles, vai ter uma hora que vai dar uma brecada e eu vou passar direto. Ou eu tenho que passar direto e eu paro, porque eu não sei o que está acontecendo. Pastor, por que você está dizendo isso? Irmãos, na verdade, eu não vim preparado para pregar, não, nada disso. Vim para dirigir esse cultual ao Senhor nosso Deus. Mas Deus faz todas as coisas à maneira dele. A verdade é que eu e você estamos ouvindo o mesmo som dos céus, que o Senhor está repetindo todas as manhãs, falando e dizendo, revelando para nós, e muitas vezes nós não compreendemos. No dia 28 próximo passado, se não me engano foi uma quarta-feira, se não me falha a memória, o Sol, dizem os cientistas, você vai achar lá no Google, ou no Google Science, eu gosto de ver de vez em quando, dou uma olhada ali. O Sol teve uma erupção solar
que há muitos anos não acontecia. E essa erupção solar atingiu de cheio a Terra, o planeta Terra. E muitos não notaram, mas ficaram se arrastando, sentindo o corpo muito pesado, porque a irradiação entrou pesado na Terra. Provocou em alguns celulares, como se fosse rádio, rede de baixa frequência, aqueles riscos, aqueles barulhos. Provocou em alguns ossos dores que há muito não se sentiam. E eu depois, para verificar isso, fui só observando e ouvindo, e o Senhor falava comigo: os céus é a grande tela, e eu vou mostrando os meus sinais. Eu já havia dito aqui anteriormente que há 1.500 vulcões em atividade, como nunca havia acontecido nos últimos tempos que está acontecendo. O La Palma, nas Ilhas Canárias, que fica a quilômetros de distância daqui, divididos, estamos pelo Atlântico, lá na costa, chegando na África, ali o vulcão vem alguns dias jogando lava e fumaça, e algumas vezes, imagine um carro a 80 por hora. Agora, a velocidade de derramamento do magma, que é aquela parte incandescente que sai dentro da terra e em contato com a água ou com a temperatura ambiente se torna em rocha. Ela sai hoje numa velocidade de 20 km por hora, mas já esteve a 85 por hora, a velocidade de um carro botando para fora. E os cientistas dizem que o núcleo da Terra está cada vez mais cheio e pronto para expelir o que está no seu interior. Aí eu me pergunto, e de onde vem? Se sai tanto, por que não acaba? Aí os cientistas explicam das mais diversas maneiras, mas a minha e a tua Bíblia diz que este mundo, esta terra que hoje se vê, está reservada para destruição, e haverá para aqueles que creem no Senhor e esperam no Senhor um novo céu, uma nova terra. Ali o mar já não existe, mas a presença do nosso Senhor é patente e é gloriosa, e é este lugar que eu espero. Não há medo, não há terror, não há angústia para aqueles que esperam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu acho importante, irmãos, quando nós olhamos hoje, por exemplo, estamos aí a comemorar 504 anos da Reforma Protestante. Nisso não há glória em nenhuma pessoa, em ninguém individualmente, senão em Cristo e na sua cruz, na sua vitória. Homens e mulheres se levantaram, e se ontem foi a Igreja Católica, hoje pode ser a Assembleia, pode ser a Igreja Batista, pode ser a Igreja Adventista, pode ser aquele irmão, mas pode ser eu, que estejamos nos desviando dos caminhos do Senhor. Porque os 5 sola dizem a respeito do que só é. E eu quero, irmãos, dizer mais do que nunca que o Senhor Deus diz na minha e na tua Bíblia que por causa do sacrifício de Jesus, deu a Ele, Jesus, no nome de Jesus, vou dizer de novo, no nome de Jesus está todo poder sobre os céus, a terra, mar, e nele as pessoas são salvas. E se você compreende, glorifique o nome de Jesus. Eu posso falhar hoje, ou estar bem hoje e falhar amanhã, mas o meu Jesus não falha. Acho muito importante e interessante de que, irmãos, esse dia 31 de outubro, é um dos dias mais perseguidos. Já foi dia das bruxas, aí passou a ser dia de Halloween, aí depois passou a ser dia dos mortos, aí depois mudaram, agora esse ano mudaram para dia do Saci. Eles não sabem mais o que faz. Por quê? Porque mesmo que nós não sejamos, irmãos, estatizantes e não sejamos adoradores de dias, porque o nosso Deus está acima do tempo. O tempo para Ele não existe. O tempo é problema meu e teu. Mas quero dizer uma coisa: quando nós marcamos território, quando nós colocamos a planta dos nossos pés, material ou espiritualmente, ali o Espírito Santo de Deus confirma: a tua palavra tem poder, a tua palavra tem vitória, na tua palavra tem cura. E é por isso que o inimigo quer mudar aquilo que é abençoado por Deus. Eu dizia ontem ali em Pindamonhangaba, capítulo 1 de Josué,
Os versos 3 principalmente, Deus diz: olha, a terra que vocês estão vendo é toda de vocês, Josué. Faz igual o meu servo Moisés te ordenou. Não se aparta da minha lei, nem para a esquerda nem para a direita. Medita nela dia e de noite. Olha, eu dou para vocês os termos dos heteus. Eu dou para vocês o mar pequeno até o mar grande. E Deus delimitou geograficamente e deu a Israel. O Senhor disse: aonde você pisar, a planta do seu pé é tua. Mas Israel, irmãos, por sossego ou por comodismo, só tomou conta de 1/3, e até hoje somente 1/3 é que eles têm. Desde o passado até agora, não tomou Filistia, não tomou a região da faixa de Gaza, não tomou a parte de baixo, não tomou até o Mar Grande. Por quê? Porque faltou determinação. Eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, não se prenda a uma data simplesmente, mas faça essa data ser real na sua vida. Hoje nós estamos aqui comemorando homens, a força que Deus deu a homens e mulheres, que certamente não estão citadas aqui. Mas esses homens tiveram mães, como alguns, me falha agora o nome, mas uma das mães tinha 13 filhos e cuidava cada um deles, ensinando os caminhos do Senhor. Isso faz diferença nos dias de hoje. Quando nós olhamos para os pré-reformadores, irmãos, nós vamos ver que antes de Martinho Lutero, no século 7, Pedro Valdo, ele... Na época na França, ele protestou, ele não aceitava que a igreja estava se desviando dos ensinamentos do Senhor nosso Deus. E ele, como são chamados os seus seguidores, os valdenses, protestavam e não aceitavam. Mas não foi somente ele, esses são chamados pré-reformadores. Teve também John Wycliffe. Como já disse e já foi citado aqui, ele criticava o acúmulo de poder político e desvio da igreja em detrimento dos verdadeiros ensinos de Jesus. Irmãos, é muito bom nós temos, e quero até agradecer aqui, na época foi o Alexandre que me apresentou a Renata Paiva, não é verdade? E hoje, irmãos, eu sinto a mão daquela mulher do Olindo, da sua filha, ajudando no caso do meu netinho. Só de dizer que ela havia saído do hospital e que nós agora iríamos tomar conta dele, já a filha dela já doou lá uma quantidade. Aí já eles foram para São Paulo e outra quantidade. E aí vem outro de lá, Dulce Rita, e um se movimenta de cá. Hoje um pastor do grupo de pastores me ligou, irmão, pessoas que eu nem me relaciono. Mas eu quero, por que eu estou falando isso? Porque mesmo que a política é necessária, mesmo que nós precisemos da política, mas vou dizer para vocês uma coisa: estenda as mãos sobre os políticos, abençoa eles, não precisa nem se envolver. E quando a igreja precisar, Deus usa, porque Ele é Senhor da igreja, Ele cuida da igreja, Ele cuida dos céus, da terra, do mar, Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Glória a Jesus. Quando nós olhamos aqui, irmãos, John Wycliffe falou: não, nós temos sim que entender do Estado, mas não pode acontecer o que está acontecendo, porque os reis daquela época, meus jovens, eles não conseguiam se sustentar como reis se não tivesse a bênção papal. A maior parte das terras que existia era da igreja, era o Papa que tinha. E eles não aceitavam isso, estavam sentindo que alguma coisa estava errada ali. E eles continuavam ali, irmãos, fazendo a sua parte, mas ainda não emplacou. John Hus, que era chamado também o Ganso, ou Ganso, que parece Hus, e Ganso é muito parecido no som do seu dialeto. Foi também um homem que protestou e criticava o enriquecimento e a venda de indulgências por parte da igreja. É como se eu quisesse vender alguma coisa para me suportar, para ter um aporte. Irmãos, não é necessário. Nós precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus. E aí continuou, irmão, quando chega no Aurélio Augustinho, aí a situação fica mais interessante. Ele era um professor de oratória, mas levava uma vida devassa. Ele era um homem que tinha um nome na sociedade, mas vivia se prostituindo com várias mulheres, estragando casamentos, estragando vidas. Um dia, na casa de um dos seus amigos, ele escuta uma voz infantil dizendo: toma e lê. Ele tinha uma angústia na sua alma. Mesmo tendo muito dinheiro, ele tinha uma angústia na sua alma. Essa semana alguém me ligou, e alguém abastado, disse: pastor,
ora por mim, porque eu estou sem paz. Aí eu mandei para ele, mas não orei não. Eu mandei um pouquinho do que estamos atravessando, a situação do netinho, o Augusto faz cirurgia amanhã. Ele falou, como é que o senhor está de pé? Eu falei, estou de pé e estou feliz. Sabe por quê? Porque coisas, pessoas, anjos, sol, chuva, lua, não me incomoda. O que me incomoda é estar longe de Jesus, mas Ele comigo, nós somos a maioria e a vitória é certa em nome de Jesus. O que interessa é ter Jesus. Esse Augustinho, ele estava agora no jardim do seu amigo e ele ouviu essa voz, não se sabe se de um menino, de uma menina, dizendo, toma e lê. Ele pegou o livro que estava ali, imaginou que seria, que deveria ser aquele livro, tomou a Bíblia. E tomando a Bíblia, ele abriu em Romanos 13. E a partir daquele momento a sua vida começou a ser transformada. Sabe por quê? Você está em angústia, está difícil, pela manhã, levanta-te, toma a palavra de Deus. Pela madrugada, levanta e conta para Ele os teus segredos. Anda na tua casa, olha e fala com Jesus, e a sua graça descerá sobre a tua vida, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias, até que esse tempo se acabe. Ele está conosco e Ele não te deixa só. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí chega então Martim Lutero. Ele era um homem também formado em filosofia. Eu falei aqui de Augustinho e ele começou a estudar, ele observava, era formado em filosofia. Os seus pais queriam que ele fizesse, além de filosofia, direito, para ganhar o que a família não teve, o que faltava à família. E ele fez então filosofia, e quando estudava direito, ele passa um momento que está em periclitação de vida, ou seja, ele sofria. Ele estava num lugar e via alguém ser atingido por um raio, e ele faz ali então uma jura, ele faz ali então uma promessa: se eu for livre dessa tempestade, se eu não morrer com um raio, como morreu aquela pessoa, eu vou entrar num convento. Porque houve uma época, e não faz muito tempo, que toda promessa era paga entregando um filho, indo a um convento. A filha ia ser freira, o filho ia ser padre, como devoção. E Martim Lutero, ele disse a mesma coisa: eu me entrego a um convento se o Senhor me livrar. E o que aconteceu? Ele fez a sua jura por Santa Ana, que era a sua santa protetora. Ele foi salvo. E então, irmãos, ele foi obrigado a cumprir o voto. E a contragosto dos seus pais, ele entrou no convento. Mas aí eu quero dizer para você: sabe por que as coisas, nem ninguém, nem a morte, nem a vida afeta os planos de Deus na vida de alguém? Porque quando Deus conhece o coração do homem, Ele sabe o que está lá dentro. E havia dentro dele uma vontade de conhecer a Deus. Dentro do convento, num convento agostiniano, esse homem, que era um convento mais duro, ele se autoflagelava de uma maneira tal, irmãos, que ele se machucava o seu corpo e ele não encontrava paz. Ele vivia perturbado na sua mente, como muitas pessoas vivem. Se fosse hoje, alguém diria: ah, isso é só depressão, procura um psiquiatra. E ele não sabia o que fazer. Ele foi e continuava, ele se confessava. E o padre da ordem superior disse então: eu não suporto mais ficar ouvindo as confissões desse homem. Ele se autoflagela, tudo machucado e não tem paz. Aquele homem então, Johann von Stadtptois, que é o nome dele, é mais ou menos assim, eu não sei pronunciar direito, percebeu que Lutero precisava não apenas de ouvir as confissões e nem de ficar numa vida de contemplação, mas ele precisava era de ter uma carreira acadêmica. E chamou então Martim Lutero, e em 1507 Lutero foi ordenado padre. E no ano seguinte começou a lecionar na Universidade de Wittenberg. Ele então descobre também o texto de Romanos 13, o justo viverá da fé. O texto que nós lemos aqui também de Romanos capítulo 1, o justo viverá da fé. Aí lê Hebreus, irmãos, o justo viverá da fé. Casou-se então com uma das 12 freiras que ele ajudou a fugir do convento. Uma dessas freiras, Catarina von Bora, não é vamos embora não, é Catarina von
bora. Casou-se com ele, escapou do convento, casou com ele em 13 de junho de 1525. Então ele, insatisfeitos com as condutas da igreja, com o que a igreja estava fazendo, cobrando indulgência. Pastor, o que é indulgência? É quando os fiéis pagam para ser salvos, pagam valor para ser salvo. Então quem não tinha dinheiro estava fadado à perdição, e quem tinha dinheiro já colocava num quadro a indulgência, e ele já tinha antecipadamente, ele pagava hoje para pecar amanhã. E eles não aceitavam isso, porque não há base na Bíblia, não há base na palavra de Deus. Além disso, o Papa Leão X, como já foi dito aqui, oferecia indulgências para aquele que contribuísse. Ele estava para construir a Catedral Sistina de São Pedro, e quem pagasse, quem ajudasse, iria receber perdão dos pecados. Alguns compraram a indulgência pelos pecados até o fim da vida, e isso começou a parecer muito claro, muito evidente que não era a vontade de Deus. Lutero tinha algumas discordâncias teológicas a respeito da salvação e outras práticas da igreja, e ele então, como de monge, agora ordenado padre, ele afixou 95 teses em 31 de outubro de 1517. A imprensa, em 1430, por Gutenberg, já havia sido inventada, o prelo da imprensa. E isso ajudou essas ideias reais, esses protestos a caminharem pela Europa. Caminhando pela Europa, agora um conselho foi chamado, foi montado, e chamou Lutero para que ele pedisse perdão de tudo que ele havia dito. Ele manteve a sua palavra, e foi então, rompeu com a igreja. Ele foi afastado da igreja. Só então ele foi excomungado em 1521. Lutero defendia que a Bíblia é a única regra de fé para os fiéis, para que sejam salvos mediante a fé, sem intermediário, sem precisar de indulgência, baseado no versículo que afirma: o justo viverá pela fé. Então ele passou a defender as ações que salvaria uma pessoa, não pelas ações, mas pela fé. Nasceu assim o princípio conhecido, como foi dito aqui, os 5 sola: sola fide, sola fé, só a fé, sola a escritura, somente a palavra de Deus, solos Cristo, só Jesus é o Senhor, sola gratia, somente a graça que nos salva, só lhe dio glória, glória somente a Deus. É por isso que nós cantamos aleluia. Aleluia significa engrandeça, louve o nome do Senhor. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Essas ideias se espalharam pela terra, tomaram as pessoas. Na Europa se espalhou John Wesley no século XVIII, na rua Arthur Gate, no Clube do Santo ali. Deus toca o coração daquele jovem Wesley, e ele leu o prefácio da carta aos Romanos, escrito por Lutero, em 31 de dezembro de 1739. O Espírito Santo se derramou ali na Inglaterra, e o irmão dele, Carlos Wesley, George Whitefield, também receberam o poder de Deus. E não parou por aí. No século XX, Karl Barth, agora um escritor neo-ortodoxo, estava combatendo o liberalismo, quando tudo parecia ser normal. Não deixe acontecer, se vista como quer, ande como quer. Ele leu sobre a epístola aos Romanos e foi transformado. Atualmente, várias denominações, como nós que aqui estamos, nos embasamos, irmãos, nessa palavra de Deus, e não nos envergonhamos dela ser vencida. A Bíblia não precisa ser reescrita, porque a palavra de Deus é poder para salvação, para transformação. Portanto, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Primeiro o que foi chamado, depois o que não foi chamado. Primeiro o que é bonzinho, depois o que é errado. Primeiro aquele que merece, depois o que não merece. Primeiro aquele que não pecou, depois aquele que pecou também. Primeiro aquele que não tem culpa nenhuma, mas também o culpado. O justo viverá da fé. Glória a Jesus, aleluia. Ao nosso Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. De maneira que, irmãos,
Já estou concluindo aqui. Eu estava aqui a pensar comigo. Imagina, você tem alguém que você ama, você junta dinheiro, você junta coisas, mas chega um momento que talvez alguém, o seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo, o seu querido adoece. A doença é caro para tratar. Tudo aquilo que você amava, que você cuidou, o seu carro mais bonito, o seu apartamento, sua casa mais bonita, o seu melhor serviço, a sua melhor faculdade, o seu melhor diploma é colocado em xeque. Ele ou o seu amado, ele ou aquele que você ama. Nesse momento nós entendemos, irmãos, que nós, seres humanos, apesar de pensarmos que as coisas fazem diferença, mas o que faz diferença na nossa vida são pessoas. Jesus, Deus, amou o mundo de tal maneira que deu o seu melhor, o maior dos espíritos, o nobre dos céus, o príncipe dos príncipes, aquele que andava diante dos anciãos, diante dos anjos, o único que se manifestou e disse: eu desço, eu vou salvar o teu povo, porque Deus amou o mundo, Deus amou você. E se eu quiser tomar o lugar de Deus, serei derrubado. Se alguém quiser tomar o lugar de Deus, será derrubado. Se essa igreja quiser tomar o lugar de Deus, será derrubada. Se quaisquer um de nós quiser tomar o lugar de Deus, será derrubado. Mas o justo viverá da honra, da glória, do louvor, do dinheiro, do poder. Não, viverá da fé. Tem fé aí, irmão? Tem fé aí? Creia, Ele está contigo, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero nesse momento, sem mais delongas, porque ainda há o que fazer aqui nessa noite, quero dizer, irmãos e irmãs, não adianta juntar, é por isso que divido. Eu olho para esses meus irmãos. Aqui estão as surdas a receberem, não dá nem para falar ouvir, né? A receberem a palavra de Deus. Lá no Iraque, recebendo a palavra de Deus. E por causa de você, daquilo que você contribui, pelo que você ora, pelo que você canta, pelo que ensaia, porque muitas coisas não se vê. Eu falei aqui no GD, eu poderia falar de vários aqui, de quem está lá na nave e de quem está aqui. Quantos de nós caímos e nos levantamos? Quantos de nós, irmãos, muitas vezes, como o sumo sacerdote Josué, sujou as suas vestes e estava ministrando diante do Senhor, e o diabo então acusa dizendo: o sacerdote está com a roupa suja. E o Senhor diz: cala-te, Satanás. Não é ele tição tirado do fogo? Ou seja, ele não é espírito como nós, ele é humano. E no exercício do ministrar diante do altar, no altar tem lenha, e lenha suja, lenha machuca. Eu não sei se você está entendendo. Não importa, uma das solas, um dos só aqui é só pela graça. Eu não conseguiria, você não conseguiria. Se Deus te deu essa graça de estar aqui, foi Ele que deu. Não é por causa do nome da igreja, não é o ministério, não é o ensinamento do pastor, não. É pela palavra de Deus que te posicionou e te capacitou de ser chamado filho de Deus. Entenda a sublimidade. Não é porque agimos assim, porque cantamos bonito. Eu dizia ontem, ali em Pindamonhangaba, às vezes alguém quer cantar, mas acuado, devido a um lugar onde tem pessoas muito afinadas, não canta. Ei, eu vou dizer para você, quando Deus quer falar com alguém, pode ser desafinado como for, pode você nem saber, mas quando você abrir a sua boca, se o Espírito Santo vier sobre você, Ele traduz a quem está necessitando, e a palavra do Senhor vai tocar aquele coração. Então, em nome de Jesus, levanta-te. O Senhor é conosco, é só por Ele, é só pela graça. Não tema, porque é pela graça que somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Eu observo aqui, irmãos, sem sombra de dúvida, se eu chamar aqui pelo menos uns 80% dos que aqui estão, primeiro o que vai acontecer, eu vou dizer, digamos que eu chamasse o meu irmão aqui, esqueci do seu nome,
Mas se eu chamasse ele, ele está ali quietinho, olhando para mim, com a bebê no braço. Eu chamo ele para falar de Jesus. Se não tiver condições dele fugir, ele tiver que vir aqui, ele vai chegar, mas quando chegar na presença do Senhor, porque o Senhor está aqui, o temor, primeira coisa, o temor já vai tomar conta dele. Aí ele já se quebranta. Ele é aquela mesma pessoa que está ali, já não é mais. Ele está a serviço do rei, porque o rei é todo poderoso. Aleluia. E se ele aqui for eloquaz e trouxer uma palavra de vida no testemunho dele, a igreja for tocada, a honra não é dele, a honra é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Existem alguns de nós, os irmãos que vêm aqui cantam, enquanto talvez nós como seres humanos vamos olhar o erro dele ou dela, as suas limitações, Deus não vê como vê o homem. Agostinho era um tremendo de um devasso, conhecido pelas mulheres nos cabarés e bordéis do lugar onde ele morava. Mas depois que conheceu o evangelho genuíno de Jesus, não foi a faculdade de filosofia, não foi a faculdade de direito, não foi a faculdade de teologia, não, foi Jesus que mudou a vida dele. E alguém disse para ele, uma das mulheres, Agostinho, chamando ele com aquele chamado, sabe aquele chamado que diz, vem, vamos nos prostituir. Ele disse, não sou mais eu. Sabe por que isso? Porque o evangelho, a palavra aos romanos, que tocou o coração dele, tinha marca de Paulo que escreveu, mas Paulo tinha marca de Jesus. E Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jesus disse, não se faça a minha vontade, mas faça a tua. Então esse evangelho tem pedigree, esse evangelho tem início, esse evangelho tem raiz, esse evangelho tem poder, essa igreja tem poder, porque nela habita o Espírito Santo de Todo-Poderoso que está entre nós. Aleluia. Ah, irmãos, é porque as horas nos disparam, mas a vontade é de embalar, a vontade de continuar falando de Jesus. E se eu fosse vocês, vou dizer mais uma vez, nunca mais ficaria calado diante do Senhor, faria algum grunhido, algum barulho, alguma coisa dizendo aleluia, ou glória, ou assim, ó. Sabe por quê? Porque essas que estão aqui queriam, e tem muitos que querem no hospital, mas não podem. Tem noite de angústia que nós queremos louvar, mas eu vou dizer para você, alguns que já aprendemos, a gente canta durante a noite, está ali, eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. Eu ouvi aqui um louvor que falava, se eu tivesse asas. Quantas vezes, irmãos, e eu me lembro, ali na frente daquele leito 17, ali naquela UTI infantil, eu louvei muito ao Senhor. Talvez não se ouvia, mas ainda acho que foi ontem, estava ali do lado do Lorenzo, e nós começamos a cantar. Eu falei, esse menino não aguenta mais esse hino. Nós começamos a cantar, irmão, o hino de sempre. Ele esboçou um sorriso, começou a se movimentar, se mexia de um lado para o outro. Sabe o que é isso? Território marcado. E eu cantava ali, grande é o Senhor e muito digno de louvor. E ele se agita na cidade do nosso Deus, seu santo monte. É verdade, irmãos. A alegria de toda a terra. Grande. Eu sonhei com essa noite. Glória a Jesus, aleluia. Queremos teu nome engrandecer e agradecer ao Senhor.
você. De verdade, de verdade, de verdade. Dói, mas é verdade. E se não tivesse mais comigo? Mesma coisa. A dor machuca, mas a esperança é maior. Aleluia! Oh, glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu vos convido aqui, fiquemos de pés. Não estou nem aí nunca mais com os erros que cometer quando falo ou quando agir, porque dentro de mim há algo escrito. Me julgarão, te julgarão, mas o teu Senhor lê o que estava previsto. Os sustos no caminho não te tirarão do trilho. A esperança no Senhor é maior. Nada, volto a dizer, ninguém, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem o que está por vir, me tirará dessa trilha. Ela é gloriosa. Pessoas morreram por ela, foram enforcadas, queimadas, crucificadas, e eu não sou melhor do que nenhum deles, nem eu e nem você. Portanto, eu quero dizer, amado irmão e irmã, haja perdão na tua vida, no teu coração nessa noite. Há pessoas aí, há pessoas aqui, há pessoas fora, que talvez não preencham os teus requisitos, mas o Senhor nosso Deus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ninguém vê o que pessoas que estão conosco faz no seu momento de solitude, mas o Senhor vê. É por isso que essa semana Ele abriu porta de emprego. Essa semana Jesus curou, segundo a promessa dele de domingo. Essa semana Jesus salvou. Essa semana Jesus chacoalhou até quem não era crente, e disseram: só o Senhor é Deus. Eu falava com um assistente e dizia para ela: Mariene, acabei dizendo o nome, não tem problema, Mariene, Jesus é o Senhor. Ela disse: pastor, é só Ele que é Senhor mesmo. Não tem outro que cause uma fala como essa. Ele é Senhor. Glória a Jesus. Eu quero perguntar se nessa noite há alguém que ainda não é crente, ou está afastado dos caminhos do Senhor. Você não anda nesse caminho do Evangelho, ou você está parado, ou você está frio. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. O teu pecado não pesa diante de Deus, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu quero perguntar se alguém para Jesus levante a sua mão direita, ou venha até aqui. Jesus tem um contrato contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui há uma vida, então aplauda o nome do Senhor Jesus. A reforma não foi por acaso, não é para nós. Não levantem o nome, não, mas honre o nome do Senhor. Há mais alguém entre nós? Há mais alguma vida, algum filho de crente que ainda não conhece Jesus, não teve uma experiência com Jesus? Levanta a tua mão direita ou venha até aqui mais à frente. Se houver, venha, não se detenha. E eu vou dizer, eu vou orar de novo nessa noite. Antes de ouvir o meu irmão, eu vou orar para que Jesus batize, para que Jesus cure, para que Jesus transforme. Basta você estar aqui mais pertinho do altar. É um sinal de que você se quebrantou. Não precisa ser como os reformadores que lutaram, perderam a sua vida, mas só faça esse gesto. Vem para mais perto do altar. Deus tem coisa para a tua vida. Você perdeu, Ele restitui. Não é porque Ele precisa restituir, não, é porque Ele te ama e conhece o teu coração. Se há mais alguém, venha em nome de Jesus. Há prazer, há gozo na minha alma. Se vocês soubessem quanto é bom quando o pastor está bem, a bênção do Senhor flui através das nossas vidas, através da minha vida, para alcançar a tua vida. Se há mais alguém, venha.
se quer batismo no Espírito Santo, mas já venha crendo e venha orando também. E Jesus batiza, Jesus transforma. Mãe, pai, você deve ser o primeiro a estimular teu filho, tua filha, a receber os dons do Espírito. Eles vão aprender o que é jejuar, vão aprender o que é a bênção do Senhor, a presença do Senhor na sua vida. Os meus obreiros se sintam à vontade de auxiliar aqui. Eu vou orar por vocês em nome de Jesus. Oh, coisa boa, irmãos. 504 anos depois, valeu a pena Deus levantar homens e mulheres para protestar. A igreja não deve ser rica, não precisa não, porque a igreja louvada por Deus, está escrito assim lá em Apocalipse: mesmo tendo pouca força, não negasse o meu nome. Nós não temos riqueza, mas temos o poder de Deus em nossas vidas para salvar, para transformar, para perdoar, para curar, para batizar no Espírito Santo. Podem ir orando. Se quiser dobrar os joelhos, se quiser levantar a mão, vai orando. Irmãos, engrandeça o nome do Senhor Jesus. Comece a orar, igreja. Envia que a tua palavra seja uma palavra de cura, de libertação, de vida sobre essas pessoas que aqui estão. Pai de amor, é no nome do Senhor Jesus que eu quero te agradecer por essa vida que aqui está, Senhor. O Senhor sabe os caminhos que ela andou, o Senhor sabe os valados que ela andou. Essa ovelha é querida do Senhor, ela é querida tua, e desde o dia que ela nasceu, o Senhor não perdeu ela de vista. Mas o Senhor preparou esse momento aqui hoje, no culto da reforma, para trazê-la mais para perto do Senhor, para protegê-la, para colocar debaixo dos teus braços, para mostrar o caminho, para mostrar a salvação deste mundo que está para ser destruído. Meu Deus, ela, a sua família, a sua alma, recebe a bênção do Senhor nesse momento. Se cometeu pecado, como tua igreja, nós te pedimos que perdoe os pecados, lança como no mar do esquecimento. Deus, aqui estão também os teus filhos, filhos de crente, dessa igreja, dessa casa. Batiza no Espírito Santo, Jesus. Jesus, batiza no Espírito Santo, que a tua promessa seja sobre eles. Venha selar no Espírito Santo, dando dons de novas línguas, para que a igreja tenha continuidade, para que ela não pare, para que seja feliz, para que seja, ó Deus querido, uma luz, um farol diante desse mundo. Meu Deus, o Senhor primeiro cura a alma, o Senhor cura o corpo, o Senhor cura o espírito, ó Deus querido. E o Senhor é o Deus que tem, é o Deus que pode, é o Deus que faz. Nós te louvamos por todas essas coisas, meu Deus. Como tu és maravilhoso, como tu és bom. Eu quero te engrandecer, Senhor, meu Deus e Pai. Que a tua obra redentora seja sobre a vida desses meninos, dessas meninas, dos nossos filhos. Venha guardar, Senhor. Nós não temos poder sobre eles, mas o Senhor tem todo o poder, o Senhor tem toda a primazia, o Senhor tem todo o direito sobre os nossos filhos. Toma, Senhor, livra do mal, livra, Senhor, das ciladas que a mídia oferece, das ciladas que o inimigo oferece, das ciladas que o mundo oferece. Liberta, Senhor, dai-nos uma igreja sadia, uma juventude que não vem em busca de coisas em poder, ó Deus, ou de um movimento passageiro, mas uma juventude que esteja firmada no Senhor, que receba a salvação, que tenha essa palavra transformadora, que seja o Senhor na vida deles. Eu te peço, crendo em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é bom, irmão, Jesus é maravilhoso. Continue glorificando